Olá para vocês que vieram participar conosco desse segundo episódio do programa sobre a Imperatriz Maria Leopoldina aqui do Elas em Nós. É um prazer enorme ter vocês com a gente. E hoje nós vamos falar sobre alianças. Continuem conosco após a abertura. Venham com a gente. Venham! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante recorrente na nossa vida, né, e que também foi muito significativo, eu diria assim, atravessou a história da Leopoldina, que é o tema das alianças. Quantas alianças a gente faz na nossa vida e eu arriscaria dizer, né, que na verdade a nossa vida ela é fruto de alianças. E depois que a gente se vai, as alianças continuam e em cada espaço de atuação da gente, a gente está, eu diria assim, envolvido por alianças. A gente pode estar envolvido ou a gente pode estar enredado, né? E como é que foi essa questão das alianças com a Leopoldina, Lu? As alianças sempre tiveram presentes na vida da Leopoldina, né? E eu vou começar dando um pouquinho do contexto, né, dos Habsburg. Eles tinham um dito que era o famoso A-E-I-O-U, que quer dizer em alemão Alles Erdreich ist Österreich untertan, o que significa que a Áustria, né, o mundo se submete à Áustria. Por meio dessa política de alianças que era feita por Vênus e não pelo deus Marte. Por quê? Porque muitas dessas alianças, por exemplo, a gente via Napoleão, né, na época, eram feitas pela guerra. Muitos faziam guerra. Como a gente comentou no episódio anterior, Isso, né? Os Habsburg se perpetuavam no poder fazendo alianças pelos casamentos. E como eles preparavam todas as famílias, né, todos os seus herdeiros, homens ou mulheres, para governar, eles acabavam então assim, né, conquistando mais territórios, maior poderio por essa política de alianças. Era uma característica da casa dos Habsburg. Sim, inclusive a gente comentou rapidamente no episódio anterior que o casamento da Leopoldina e do Dom Pedro foi também, né, uma expressão desse tipo de conduta. Mas a gente sabe que do ponto de vista objetivo, né, como nós somos seres sociais, enfim, e todas as organizações econômicas, políticas, socioemocionais, enfim, elas partem de alianças, né, alianças explícitas e alianças implícitas. E é a elas que eu gostaria de te propor que a gente pudesse se ater um pouquinho, porque assim, quando a Leopoldina ela nasce num universo de alianças objetivas, havia por trás dessas alianças objetivas um conjunto de alianças que são alianças invisíveis. Sim. Né? E são alianças que estão operando na gente em nível de inconsciente. E eu gostaria de falar um pouco disso porque eu vou sendo modelado do ponto de vista objetivo a fazer alguma coisa, mas lá dentro existe um conteúdo dentro de mim, né, que me diz, que me faz pertencer a um grupo e que de certa forma me faz lutar por esse grupo. O René Queux, ele tem um trabalho muito interessante onde ele vai falar dos tipos de aliança que habitam no nosso inconsciente. E ele vai dizer que a gente tem os pactos denegativos, que são pactos grupais e que na verdade são pactos que servem para uma autodefesa em amplo espectro. Então, por exemplo, eu entendo, né, que todas as atitudes da Leopoldina
E de toda a casa da Áustria, de certa forma, até de compreender, por exemplo, o fato da Maria Luísa ter ido para casar com Napoleão. Isso tudo está dentro desse pacto denegativo em que a gente, para manter um vínculo, para manter-se dentro de um grupo, a gente acaba então fazendo movimentos, né? E isso para manter um status quo também. Também, e para garantir a sobrevivência não só do eu individual, mas aí tu tem uma dimensão de coletividade. E é para proteger o vínculo. É muito interessante. Então, em nome disso, a gente mente, às vezes, eu tô colocando assim, a gente rejeita, a gente se submete. Claro que isso tem níveis, vamos colocar assim, né, numa escala. Eu poderia dizer assim, até aqui isso está dentro de uma perspectiva saudável, depois daqui isso sai dessa perspectiva saudável. E eu entendo, por exemplo, que no caso dela, ela era uma realizadora, assim, uma pessoa que tinha pactuado isso de uma maneira saudável dentro daquele contexto, entende? Pelo menos com a família de origem dela. Sim, eu também acho. Porque o que ele traz é que se eu me exacerbo nesse pacto denegativo, o que vai acontecer é que eu posso entrar numa relação muito alienada, né? E aí eu fico pensando, se ela tivesse estabelecido esse tipo de relação tão denegativa assim, porque daí tem o outro lado da moeda com Dom Pedro, talvez ela tivesse simplesmente ignorado, sabe, aquelas que... Eu não conheço tão bem a história da Carlota Joaquina, mas foi mais ou menos o que ela acabou fazendo. É tipo, olha, eu tenho os teus filhos, depois que eu tive os filhos, agora vai morar cada um na sua casa e cada um vai ter a sua vida. Isso mesmo. Talvez a Leopoldina não tenha tido tempo de fazer isso também, né? A gente não sabe. Exatamente. Mas aí eu acho que vem uma coisa interessante, assim, sob esse olhar, né, da aliança implícita, e isso é uma forma dessa aliança, então, para a gente entender que nós todos a nossa vida é regida por alianças, a nossa vida é regida por pactos denegativos, e o que a gente tem que poder dimensionar é o quanto esse pacto, e aí isso tem a ver com o nosso último episódio, ele vai estar em direção à nossa saúde, à nossa inteireza, ou ele vai estar, por exemplo, se eu me exacerbo no pacto denegativo, a serviço de uma condição de vida alienante. Sim. Né? E ela me parece que até chegar ao Brasil, se casar, e enfim, tudo isso, ela me parece que operou denegativamente de forma... em relação aos Habsburgo, por exemplo, de forma muito saudável até morrer, até o fim da vida. Até o fim da vida. Né? E o outro tipo de contrato que a gente tem, de aliança que a gente tem, e essas duas se articulam entre si, é o pacto narcísico. E o pacto narcísico é justamente quando eu nasço, porque tu percebe que no denegativo é muito mais para o outro. E o narcísico é o quanto o outro ou os grupos com os quais eu interajo investem em mim. E aí eu acho muito interessante na história da Leopoldina que ela tem um investimento da sua casa de origem. Sim, um investimento muito grande da casa de origem muito grande dela. E, portanto, isso fortalece o pacto denegativo, inclusive, tu percebe? Claro, um eu pôde sair dali, um eu pôde florescer. Por outro lado, quando ela vai lá para o Dom Pedro, o que acontece? Ela até tem, né, uma ascendência, mas depois isso começa começa a cair, essa relação, a perecer. E aí é que e o pacto narcísico é esse que permite, então a aliança ela tem dois lados, da minha vinculação com o outro, que eu vou tentar fazer de tudo para proteger esse grupo, eu me sinto parte. Do outro lado, eu preciso existir. Foi justamente o que a Carlota Joaquina fez, né? Ela estabeleceu o pacto denegativo até um certo ponto e depois ela foi viver a vida dela. Bom, agora eu posso. Exato, porque aí ela provavelmente ela não era mais uma menina, enfim, ela tinha toda uma experiência. Já não podia mais ter filhos. E também não tinha todo esse encantamento, né? Ela foi completamente diferente, exato, ela foi criança, completamente diferente a história. Exato. Que a própria Leopoldina acabou, né, ela idealizou muito Dom Pedro, ela se apaixonou por ele, enfim. Mas o que eu queria mostrar aqui e conversar contigo é porque, por exemplo,
quando ela vive, quando surge a imperatriz, porque são novos eus renascendo, a gente está sempre renascendo, a gente está sempre se reinventando nesses novos espaços e cenários que a gente vive. O que acontece é que ela acabou não tendo o investimento do meio, o investimento do Dom Pedro. Exatamente, e um investimento ao qual ela vinha acostumada desde sempre. Exato. Porque de onde ela saiu, ela recebeu. Então, e muito. E o que acontece, Lu, é que daí assim, né, a gente vai falar um pouquinho, até 1822, o que se relata desse casamento é que eles até tinham, né? Um vínculo, eu acho que eles tinham um vínculo político, né, como eu ouvi, se não me engano, eu ouvi do Paulo Resutti, isso, um vínculo político muito forte. Um vínculo político. E uma amizade, uma me amizade, parece. uma cumplicidade, e ela tinha ela romantizava essa relação, ele talvez Eles não. dois gostavam de música muito, ele tocava vários instrumentos, isso é bem interessante, então eles faziam uma música juntos, né? Eles tinham esse espaço, eles valorizavam, ela valorizava muito as artes, né? Só que quando, aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Domitila. O que aconteceu, não se sabe, tem uma certa controvérsia sobre onde ele teria conhecido a Domitila, se antes ou depois de 1822, se já teria ou não havido algum contato, mas a verdade é que assim, o que se tem de documentação é que esse primeiro contato teria ocorrido em agosto de 1822, quando ele foi para São Paulo conter as revoltas, e ele foi acompanhado do irmão da Domitila, né? É muito interessante porque se a gente lê a biografia então da Domitila, que dá muitos detalhes sobre essa relação do Paulo Resutti, que ele escreveu, se não me engano, antes de escrever sobre a Leopoldina, ele conta sobre como aconteceu esse encontro, que eles foram até São Paulo. Ele conta também que ela vinha, né, de uma família da nobreza portuguesa, ela era casada com um senhor, afinal de contas, de Minas Gerais, que era milionário, né, que tinha minas com muito dinheiro, um marido violento, que batia inclusive nela. O Paulo comenta sobre a natureza das mulheres de São Paulo, que como São Paulo, as mulheres ficavam na cidade porque os maridos iam entrando, né, com as bandeiras, os bandeirantes do Brasil adentro, e elas que ficavam tomando conta da cidade. Então as mulheres de São Paulo tinham essa cultura de mandar, não eram mulheres submissas, e esse homem de Minas Gerais quis fazer isso com a Domitila, ela não quis saber, começaram a se desentender, e ela pegou as crianças e fugiu para São Paulo e foi acolhida pela família, o que já foi uma novidade. Né? Então ela estava na família, então esse irmão dela viajou com o Dom Pedro, e ao que parece esse teria sido então, ao que se tem notícia, o primeiro contato deles quando ele estava em São Paulo e a Leopoldina ficou como regente no Rio de Janeiro. E parece, isso também eu colhi, né, dos relatos da obra do Paulo Resutti, que a primeira carta que Domitila escreveu para Dom Pedro já foi em novembro de 1822, e contando que ela estava grávida já, né, desse primeiro filho, que parece que não se tem notícia do que aconteceu com ele. E aí quando ela deu essa notícia, o Dom Pedro, que aliás o Dom Pedro pode ter tido todos os defeitos do mundo, mas era um pai muito amoroso e tratou pelo jeito igualmente todos os seus filhos, tanto que quando ele morreu, a Dona Amélia teve que dividir a herança dela e a da filha com todos os filhos. E ela foi corretíssima. Inclusive os da Marquesa de Santos, as meninas da Marquesa de Santos, né? Bom, então o que aconteceu? O Dom Pedro então disse: olha, você venha para o Rio de Janeiro que eu vou cuidar de ti. Trouxe, ela veio família, houve nomeação de cargos, né? E aí no começo ela ficou um pouco escondida, se sabia que tinha uma amante. Eu acho que a Leopoldina tinha esperança de que fosse mais uma de tantas, porque ela sabia que ele era infiel. Só que a partir de algumas provocações sociais, né, houve inclusive um episódio que o Resutti conta,
que ela foi ao teatro. Teve uma vez que ela não pôde entrar num teatro, Dom Pedro mandou fechar o teatro. Isso aí. E uma outra vez ela foi, eu não me lembro agora se era o teatro ou a ópera, e as damas do paço se retiraram do camarote. Foi quando a ela ópera. entrou. Foi a ópera. E aí o Dom Pedro, então, não deixou, não quis que ela, não concordou com essa humilhação dela e botou ela, então, como dama de honra da imperatriz, com acesso íntimo à imperatriz e a ele, imperador, né? Trouxe ela para dentro e ela começou a ter o status, a hierarquia mais alta dentre as damas do paço. E então, isso eu acho que, bom, agora, né? Isso entra... Que representou, isso foi lá em 1825, se não me engano. Isso mostra, né, uma faceta do Dom Pedro, assim, aí que a gente entra nessa questão das alianças, e tu começa a pensar, né, que aliança ele rompeu. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala em pacto de negativo, é como se ele tivesse rompido esse pacto de negativo com esse tratado que foi de natureza objetiva, né? E aí, porque eu faço as minhas análises aqui, né? Quando a gente tem esse pacto narcísico, vamos colocar assim, é o espaço onde eu posso ser. E a leitura que eu faço é que ele talvez tenha podido ser. Eu não estou aqui, eu estou fazendo uma análise relacional. E encontrou uma igual, uma relação em que ele tinha tudo ali. Porque aqui, agora fazendo um parênteses, né, a gente tem que lembrar até da questão sexual. A Leopoldina, ela era católica e ela tinha uma formação em que o sexo era visto como algo a ser suportado, mas ela não negava que ela não tinha prazer na questão sexual. E uma outra coisa que a gente também, né, Marcinha, tem que lembrar, ela vivia grávida, ela tava, e naquela época havia toda uma concepção, cuidados médicos que impediam as relações sexuais durante a gravidez. Isso também afastou ela do Dom Pedro, né? Exatamente. E isso para mim mostra, né, assim, a gente fala, Dom Pedro traiu, claro que tem uma coisa pesada, e eu acho que a grande traição que ele fez foi naquele contexto expor a ela dessa forma, porque chegou um momento em que ele acolheu todo o sofrimento da Domitila, mas para fazer isso ele impôs um sofrimento enorme para a Leopoldina, que era a imperatriz, né? Que era eu acho que até talvez o maior problema não tenha sido o sofrimento que ele impôs à mulher dele, Leopoldina, mas o sofrimento que ele impôs reduzindo ou expondo publicamente a figura da imperatriz. Eu acho que essa foi a grande traição. E essa é a quebra da aliança. E essa foi a quebra da aliança da Leopoldina. Agora, o que eu acho que essa situação faz a gente pensar, né, não é só ele traiu isso, aquilo, porque na verdade esse tipo de... O contrato, a aliança que ele tinha com ela, não era uma aliança de fidelidade. Não. Era um casamento que era um negócio. A despeito do fato dela ter idealizado, isso não estava no contrato, não era o que se esperava. E não era também o comportamento típico da época, né? Era aceitável. O que não era aceitável era o que ele fez. O que ele fez não era aceitável. E aí o que a gente vê é que, por exemplo, tu começa a ingressar, ele acaba fazendo uma ruptura de aliança com ela, entende? E acaba estabelecendo uma aliança muito forte com o grupo da Domitila, que foi o que aconteceu. Com certeza. Botando com o pai, que ele cuidou, há registros que dizem que quando o pai da Domitila estava doente, ele cuidou como se fosse um enfermeiro, tipo, se retirou e cuidou daquele pai, quer dizer, ele migrou de grupo. E aí uma das coisas que a gente vê quando estuda essa questão da aliança, é que às vezes, quando tu quer pertencer a um novo grupo, tu acaba fazendo movimentos de sujeição tão grandes que entram numa esfera patologizante, entende? Entendo. O pacto narcísico é para tu ser, para tu receber investimento desse grupo, para tu poder dar continuidade a esse grupo, sendo,
né? O que acontece assim? A Domitila não pode ser na aliança com a Leopoldina, né? Porque ela não recebeu esse investimento. Por outro lado, talvez Dom Pedro também não tenha, a gente não tem como saber, não tenha podido ser com a Leopoldina. Eu estou relativizando coisa aqui porque na verdade a nossa intenção não é dizer é isso ou é aquilo, mas é refletir sobre, né? As alianças. E porque ele foi capaz de estabelecer uma aliança com a Leopoldina, com a Domitila, portanto ele tinha condições de. Com certeza, de uma claro. natureza. O que eu ele tinha, sem dúvida. Às vezes tem pessoas que a gente sabe que por uma questão de organização até emocional, enfim, não conseguem ter uma aliança profunda com alguém, né? Mas no caso ali, então, eu vejo assim que esse processo de traição não é só uma traição, é muito mais do que isso, né? É uma quebra de uma aliança. De alianças que são objetivas e subjetivas. E de alianças que nós estabelecemos na nossa vida, né? E aí eu acho, não sei o que tu pensa, mas assim, me parece que a Leopoldina, nesse tópico, ela nos ensina muito sobre, né, o que tem embaixo desse tapete. Né? Porque ela não negou. Ela enxergou, ela foi olhar embaixo do tapete. Ela foi olhar embaixo. À custa de muito sofrimento, mas ela enfrentou. E inconscientemente, ela percebeu essa ruptura de aliança. É isso que eu quero dizer. Então não havia, e a gente vai falar sobre isso no terceiro episódio, mas parece assim, não tem mais essa aliança, portanto não há mais motivo para eu ficar aqui. Essa aliança foi quebrada, essa aliança inconsciente, né? O pacto narcísico, o pacto denegativo, eu não tenho mais vínculo aqui com esta pessoa que representa tanta coisa para mim. E aí eu pergunto para você que está aí, pergunto para ti, né? Quais são as alianças que regem as nossas vidas? Que pactos denegativos, que pactos narcísicos nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo ou nós estamos nos sujeitando também para pertencer? Eu acho que essa é uma boa reflexão que a gente pode levar da Leopoldina para a nossa vida de hoje. Marcinha, e numa pedrinha, o que a gente aprendeu com a Leopoldina hoje? Eu acho que a gente aprendeu, né, que a vida, as alianças antecedem, estão durante a nossa vida e sucedem a nossa vida. Que a gente possa aprender, refletir e refazer, ter coragem também de refazer as alianças, mas que a gente se disponha a olhar embaixo do tapete para ver que a aliancinha está escondida ali, né? Com quem que a gente está estabelecendo relações, alianças, compromissos invisíveis, às vezes lealdades invisíveis, e que estão ou nos fazendo, né, ascender, evoluir, melhorar, ou nos fazendo estagnar. Pactos denegativos com saúde e não alienantes, pactos narcísicos em que o eu possa florescer e não se transforme, né, num eu patológico ou num eu sujeitado, submisso para pertencer. E chegamos, pessoal, ao final do nosso segundo episódio sobre a vida da Imperatriz Leopoldina. Fiquem conosco, na próxima semana teremos o terceiro e último episódio dessa temporada. Até lá, venham com a gente. Venham e com por a hoje, gente. tchau. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.